Sejam bem-vindos a mais um programa Mensagens de Luz, que aborda o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Sou Luiz Otávio, colaborador da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem. E novamente temos a honra e o prazer de receber Sérgio. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Luiz? Tudo bem, amigos que vão assistir o nosso comentário aqui da noite, né? Então, realmente é sempre uma alegria poder voltar aqui e dar nossa pequenina contribuição nessa obra maravilhosa de Emmanuel, né? Lembrando que a contribuição primeiro é sempre para conosco mesmos, né? É o primeiro que lê, o primeiro que ouve. Que ouve e aprende, né? Que ouve e aprende. Hoje, Sérgio, nós vamos fazer um formato um pouquinho diferente do que todos os 45 programas anteriores. Ah, tudo isso já tem? Já tem tudo isso. A gente sempre trata de um capítulo por programa. Mas o tema que a gente vai tratar, que eu já vou adiantar que é sobre a paz, o Emmanuel, na verdade, ele dedica 3 capítulos. A gente tratou um pouquinho dele no programa passado, no programa número 45. Assisti. E agora ainda temos o 46 e o 47 tratando do mesmo tema. Então, nossa conversa ela vai ser um pouco mais aprofundada em 2 capítulos. Vamos lá. Vamos lá. Então, o capítulo 46 é intitulado Na Tarefa da Paz. E é em cima de uma pequena frase que Jesus diz, né? A minha paz vos dou. Então, Emmanuel discorre sobre esse acontecimento, né? Na visão dele, que Jesus falava sobre isso. Muito bem. Daí, Emmanuel, ele começa esse capítulo tratando do modo pelo qual se dá a tranquilidade mundial. Porque, à primeira vista, nós podemos pensar que a paz mundial depende dos grandes acordos, primeiro, né, assim, primordialmente, dos grandes acordos entre as nações, dos grandes tratados mundiais, da ONU, não é? Mas Emmanuel, ele vai pelo contrário disso, não é? Exatamente, Luiz. É comum do ser humano querer as coisas prontas, né? Como se uma varinha mágica pudesse resolver as coisas, ou como você disse, um tratado, um acordo, uma assinatura de alguma coisa resolvesse a questão mundial da paz. A paz todos nós buscamos, todos os dias, queremos a paz. O problema é que a maioria de nós não trabalha pela paz, né? Não faz a parte dele. E isso é um grande problema, porque como é que a gente faz para sustentar a paz? Né? Emmanuel diz, ele compara a paz mundial como um grande aparelho sofisticado, onde minúsculas peças, minúsculos parafusos sustentam aquela enorme engrenagem. Nós somos esses pequenos parafusos. Ou seja, esse aparelho sofisticado, se não fossem esses pequenos mecanismos, esses pequenos parafusos, ele não funcionaria. Não funcionaria. Então, isso mostra que nós somos responsáveis pela paz mundial, a começar por nós. O Espiritismo sempre bate nessa tecla, não é? Nós começarmos sempre pela nossa paz interior. Eu acho que essa é a grande dificuldade de ser espírita, viu, Luiz? Porque para você encontrar a paz, você tem que começar por você. É um grande esforço, é renúncia, entre outras coisas, é trabalho, é solidariedade, é uma série de mecanismos que a gente precisa fazer no dia a dia para poder deitar a cabeça à noite no travesseiro e falar, oxa, eu estou em paz hoje, fiz o que pude. Certo. E Emmanuel também fala da maneira, então, pela qual a gente deve agir para conquistar a paz. Exato. Ele cita o exemplo, ele começa, por exemplo, com uma grande cidade, ou uma grande nação com várias cidades. Cada cidade com inúmeros lares. Cada lar com um grupo de indivíduos, uma família, a célula máter. E dentro dessa família, o indivíduo. Eu, Sérgio. Né? Então ele começa por aí, fazendo um grande esforço para que aquela engrenagem familiar, primeiro eu, aquela engrenagem familiar, aquilo se estenda para a minha cidade, daí
para a nação e por aí vai, né? Mas ele fala que a gente não precisa começar, ele fala que a edificação dessa paz, né, está dentro de nós mesmos, ele fala. Começa em nós. Então ele fala assim, olha, não transmita o alarde da crítica, nem estendas o fogo da crueldade. Tem que começar por aí. Esses são os modos de praticar a paz, né? Que ele Sim, exemplifica. porque a nossa língua e os nossos pensamentos são como dardos. Quando a gente critica ou a gente age com crueldade, nós estamos Perturbando a paz. perturbando a paz, tirando a paz do sossego das pessoas. Não é verdade? Então, ele fala assim que Jesus, ele fala que ele começou o apostolado dele transmitindo a paz, com cooperação, com equilíbrio, né? E ele fala, para você, para mim, Sérgio, onde tem espinho e sofrimento, seja consolação, seja esperança, não é? Então ele fala, você tendo tolerância com os demais, você começa a renovar em todas as criaturas que faz parte do teu círculo as oportunidades do bem. E a gente é energia, não é, Luiz? E quando a gente expande essa energia, seja ela boa ou má, Repercute. repercute. O que é que nós queremos? Como é que eu quero paz para mim se eu estou em grande desarmonia? Então eu preciso criar um ambiente favorável para que as pessoas se acerquem de mim, não é? E em comunhão de sentimentos, de emoções e a vibração, a gente começa a vivenciar a paz, né? Eu penso que é por aí. É isso mesmo. Então, Sérgio, vamos ler o último parágrafo deste capítulo 46, porque Emmanuel sempre conclui magistralmente, as suas considerações a respeito do tema nos últimos parágrafos. Não é? Luiz, antes de ir para o último parágrafo, gostaria de salientar o que Emmanuel escreve aqui. Ele fala assim, ó, para que a gente reafirme o compromisso de servir, sabe? Que a gente possa silenciar sempre onde eu não posso agir no socorro do próximo. Né? Acho que fecha tudo aquilo que a gente estava falando antes. E aí a gente vem com essa frase que você pediu para que eu lesse aqui no final, né? Ele fala, ao preço da própria renunciação, disse o Senhor, a minha paz eu vos dou. Jesus veio num momento turbulento, barbarão, né? E ele diz, eu estou trazendo a paz para vocês, né? E para que a paz se faça na senda em que marchamos, é preciso que, à custa de nosso próprio esforço, se faça a paz em nós, a fim de que possamos irradiá-la em tudo, no amparo vivo aos outros. Foi exatamente o que você falou a respeito da energia. Irradiar, não é? Né, Luiz? Então é a paz em nós, a paz interior, para que possamos ajudar o próximo irradiando boas energias. Exatamente. Tem uma bela canção que diz, né, a paz do mundo começa em mim, não fala assim? A paz no mundo, paz pela paz. Paz pela paz. Nós cantamos lindamente aqui no nosso coral. Muito bem. Então agora vamos seguir no mesmo assunto, não é? Mas com uma outra passagem. Que é Estejamos em Paz, que é o capítulo 47, né, Luiz? Sim. Jesus continua falando quando ele fala minha paz vos dou, ele está falando quando ele está lá na manjedoura, os céus glorificam, louvam, tal, e ele fala, né, que a minha paz, ele está trazendo a paz, é alguém que está trazendo a paz. Mas lá quando ele se despede de nós, né, lá na crucificação, e ele retorna pela ressurreição, como trata nos livros, ele aparece para os discípulos e fala, a paz seja convosco. Tá no Evangelho de João. E aí Emmanuel discorre sobre isso e ele traz mais metáforas. Mais metáforas. Mais metáforas, mais modos de se alcançar a paz. Então, ele fala aqui que rujam tempestades em teu caminho. Tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem. Então, ele não está dizendo para a gente encontrar paz. Não é isso. Nós vamos encontrar tempestades. Mas o importante, Luiz, é que nós estejamos em paz. Para enfrentar a tempestade. Não é verdade?
Porque como que nós vamos enfrentar turbulências com mais turbulências Com mais internas? turbulência interna. E também não estou pedindo para ir para um oásis de paz e não tem nada que me tire o sossego, porque eu não sou merecedor disso. Ainda não. Aliás, Emmanuel adverte isso também nesses capítulos sobre a paz, falando do perigo da inércia. Exato. Porque a gente pode confundir a paz com a inércia, né? Não fazer Sempre nada. Não fazer nada, não ter nenhuma atitude, eu estou em paz. Não estou fazendo mal para os outros, então eu também... Não, às vezes você deixar de buscar alguém para promover a paz, você está sendo conivente, até muito mais, né? Responsável. Então ele fala que para a gente não carregar no nosso pensamento o peso morto da aflição inútil. Ou seja, aflição, aflito, angústia, desespero, né? Querer que as coisas aconteçam agora, sendo que tem um prazo, tem um tempo para tudo isso, né? Aí ele vai colocando aqui, ele fala para a gente se refugiar na nossa cidadela interior, ou seja, no nosso imo, no nosso interior, no nosso âmago, né? Fazendo as coisas corretamente, o dever cumprido, e entregar a sabedoria divina, a sabedoria, ou procurar entregar a sabedoria divina, a ansiedade que te procura. Entrega para a sabedoria divina, faz as coisas corretas, certas, faça o máximo que você pode, porque aí as coisas vão conspirar ao seu favor. Vão trazer para você coragem, ânimo, as coisas que você indispensável para a gente poder encarar as dificuldades, não é verdade? Como ele falou lá atrás, estamos no meio da tempestade, o que eu preciso? De tranquilidade, serenidade, né? Confiar nessas coisas, né? Então ele fala assim, se alguém te recusa, qualquer tipo de situação, se alguém te recusa, aquieta-te e ora em favor deste irmão desorientado e infeliz. É o melhor que você faz. Aquela velha máxima, né, de que Jesus nos ensinou. Pagar ou enfrentar o mal com o bem. Com o bem, exato. E ele continua, sabe, Luiz? Falando assim, que se alguma circunstância te contraria, ele continua ainda falando isso. Acerena-te a tua alma e espera. Porque os acontecimentos, eles vão te favorecer em um determinado momento, não é? Então, não é agora. Não é com uma dor de dente, você toma um remédio, daí 10 minutos passou. Às vezes você precisa de um tempo para aquilo. E a gente fica angustiado. Onde é que está Deus que não vem me socorrer? Aquela coisa toda. Isso não vai passar nunca. Para ontem, né? Sempre para ontem. Não, cara, calma, né? Então, ele fala, a gente é chamado para viver um dia de cada vez. É aí que ele entra no próximo tópico que eu marquei aqui para a gente comentar. A calma. A calma. A calma, que é muito importante também para a gente encontrar a paz, que é o contrário da ansiedade, não é? Exatamente. E ele continua falando que o sol, ele aparece todas as manhãs. Mas eu estou no meio da noite e já quero que o sol apareça? Não, calma. Ele tem hora para aparecer. Não é verdade? Então, porque ele fala assim, olha, você tem que viver uma coisa de cada vez. Mesmo que você tenha todos os recursos necessários, você só vai comer uma refeição por vez, concorda? Você pode ter um guarda-roupa cheio de roupa, mas você só vai botar uma roupa cada vez. É aquilo que Emmanuel também cita em algumas lições, em algumas explanações, que tudo tem o seu tempo, modo e lugar. Tempo, modo e lugar, não é? Então, ele fala que, embora, ele continua falando, que te atormentes pela claridade diurna, que às vezes a gente acha ruim tudo, né? Não é? Consegue enxergar o mal num completo bem, né? Porque como que você pode ser contrário ao sol? Porque você tem que acordar de manhã e falar assim, como é que vai ser meu dia hoje? Meu dia quem faz sou eu, concorda? Pode ser um dia ruim para mim, mas pode ser ótimo para você. Depende dos olhos, depende do que eu tô vendo. Não é verdade? Depende de como que a gente enfrenta as dificuldades. Não é? Exatamente. Então, ele fala, olha, você quer colher o fruto de uma árvore, mas não é época do fruto. O que você vai exigir dela? É época do fruto? Não é. Tem um tempo de... Temos que ter a calma, temos que ter a paciência. O tempo de brotar o fruto, de maturação e poder colher, não é? Então, é isso. O que você queria me perguntar mais? Tem alguma coisa aí ou eu consigo aqui? Eu gostaria de encerrar aqui a nossa conversa, Sérgio, com esse arremate que
que Emmanuel nos traz, Sim. eu achei um arremate magistral, que ele traz, na verdade, 2 momentos em que ficou clara a paz de Cristo, não é? Então, acho que a gente pode explanar aqui, mais uma vez, os últimos parágrafos. Tá bom. Então, Luiz, lembrando que nós precisamos sair da inércia, né? Primeiro. Não é esperar a paz deitado no sofá, né? Precisamos buscar. E aí, ele fala assim, mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor. Como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua, ou seja, trabalhe, né? Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. Não nos esqueçamos de que na hora da manjedoura, as vozes celestiais, após o louvor aos céus, expressaram votos de paz à terra. E depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, e antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos seus discípulos que estavam espantados com a chegada dele, né? Ele falava, tudo que eu disse foi, a paz seja convosco. E eu completaria, na verdade, que no nascimento estava a paz de Cristo. Exato. Durante toda a vida de Cristo, ele também pregou a paz. Pregou a paz. E com a chamada ressurreição, ele também trouxe a paz. Trouxe a paz. Sabendo, eu estou indo, mas eu lhes deixo a paz. Estejam com a paz. E eu também desejo a você, querido amigo ouvinte, não é, que esteja em paz. E trabalhemos pela paz. Fazendo sempre a caridade, não é? Fazendo sempre a caridade. Comece por você. Comece por nós. Isso, e depois expanda isso. Porque a caridade traz paz de espírito. Traz paz de espírito. E é muito bom estar em paz, né? Muito bom. Sérgio, agradeço demais o seu comparecimento aqui no nosso programa. Espero contar com a sua presença em programas vindouros. Luiz, é sempre um prazer. Sempre que você me chamar, eu estarei aqui. Desejo a vocês todos ótimo ano de paz, paz no coração. E aí vamos em frente. Este foi mais uma Mensagem de Luz. Até a próxima semana, quando trataremos do capítulo ou dos capítulos do livro Palavras de Vida Eterna.